Bom, vamos lá então, vamos falar sobre a greve dos roteiristas. Será que vai durar ou não? Acho que todo mundo que tem interesse em cultura pop está interessado nesse assunto, até porque são 12 mil pessoas em greve, não é uma coisa pequena. E diferente das outras greves, eu acho que ela é mais importante porque as empresas têm um peso maior para negociar do que nas outras vezes. E elas estão vindo para cima, como por exemplo a Netflix, que já anunciou um investimento aí milionário, um caminhão de dinheiro para séries sul-coreanas, para realmente a produção não parar. Então eu acho que os roteiristas, eles dessa vez, eles estão em uma situação de fragilidade, mas é uma situação que a gente tem que prestar muita atenção, obviamente. É uma situação muito delicada, porque são 12 mil pessoas em greve, e quando a gente fala de roteiro, a gente não tá só falando de roteiro de filme, de série, mas talk shows, reality shows. Então, é muita gente envolvida, é uma indústria inteira que vai parar, né? Basicamente isso. Eu acho que a greve é extremamente necessária, mas assim, ela é muito mais complexa do que ela aparenta ser à primeira vista, porque o cenário de entretenimento, de streamings, de cinema, no geral, mudou de uma forma brutal desde 2007 para cá. Não parece nem a mesma indústria se você parar para pensar na forma que as coisas são distribuídas, vendidas, compradas, revisadas, criadas, enfim. E para mim tem dois grandes problemas, que o primeiro é, obviamente, eles estão lutando pelo direito de, sabe, receber salários melhores e royalties em cima das coisas dele. E aí eu acho que tem uma conversa completamente separada, que é um grande ponto, que é sobre as inteligências artificiais. Que aí eu acho que não é um ponto só que vai afetar aos roteiristas, mas como, digamos assim, é um pontapé para a gente ter essa conversa para diversas outras vagas e profissões agora em 2023 já, né? Cara, maluquice, isso que você falou, assim, eu não tinha pensado por esse ponto de vista da questão das inteligências artificiais e acaba pegando um pouco não, acaba pegando muito pela intensidade e extensão que isso tem ocorrido, né? Até mesmo o Thiago acabou citando a questão das séries sul-coreanas, dos roteiristas sul-coreanos e tudo, e a gente vê uma expansão enorme dessas produções sul-coreanas, e, cara, elas têm mostrado na maioria das vezes, pelo menos 80%, que elas sabem o que fazem e quando fazem, fazem muito bem. Então são duas coisas que assim eu fico imaginando que vão mexer no mercado como um todo e não só no impacto das séries e dos filmes que a gente assiste, assim, a gente olhando como consumidor, a gente enxerga dessa forma. Mas dentro lá, como você mesmo citou, Fernando, é uma complexidade muito maior do que a gente pode imaginar. Isso acaba reverberando também em outras áreas do próprio processo de desenvolvimento das produções, né? A gente teve a questão dos próprios filmes da Marvel e as séries com péssimos efeitos, qualidade de efeitos sonoros, efeitos especiais, e a gente tem observado esse curto tempo, esse curto prazo de tempo que eles têm para desenvolver essas tecnologias e aplicar nos filmes e séries. Então, talvez essa greve pode reverberar para esse outro lado também. A gente não sabe o quanto ela pode se expandir, mas ela é muito relevante, cara. É muito relevante. Acho que todo mundo que gosta de cinema, TV e entretenimento como um todo tem que ficar ligado nela, porque eu lembro, assim, uma das séries que eu mais gostava, justamente em 2007, era Heroes, mano. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. E essa foi, assim, uma das séries que, quando ela retornou, voltou com um baque gigante, assim, por conta da greve dos roteiristas. Eles tentaram continuar a produção da série, como estão fazendo com House of the Dragon, Anéis do Poder. E, pô, a gente não sabe o que pode sair. Se é uma bomba ou se vai trazer um resultado positivo, não dá pra saber. É só. Eu acho que eu coloquei talvez a carroça na frente dos bois, né? Só pra explicar rapidamente a greve pra quem tá por fora, acho que tem duas situações principais, que é primeiro a questão dos royalties, que é a taxa que os roteiristas vão ganhar com aquelas produções, porque depois que chegou nos streamings, tanto o salário deles quanto essa taxa que eles ganham, que é muito importante pra constituir a renda deles, caiu completamente, porque basicamente, assim, uma pessoa que trabalha em uma sala de roteiro, uma pessoa que tá escrevendo um roteiro, depois que aquilo ali acaba, ela vai ficar muito tempo sem ter nada pra fazer, né? Então, é muito importante esses royalties que vêm com a produção. E nos streamings eles basicamente não estão ganhando nada, assim. Eu lembro de uma história de uma moça que ela
ela recebia 20 mil dólares de royalties e depois da chegada dos streams e tudo mais, hoje ela ganha literalmente 7 dólares. Então, é uma situação bizarra, mas também tem a questão da inteligência artificial, e que é basicamente um código de ética que eles querem colocar no contrato para que as produtoras elas não possam utilizar a inteligência artificial tanto para escrever roteiros, formatar roteiros e dar ideias de coisas. Então, tipo, sei lá, faça um episódio sobre tal coisa. E isso também não pode ser, é um código de ética que está sendo colocado. E justamente esse ponto é um ponto que está sendo bem barrado pelas grandes empresas, né? Que era uma coisa que a gente até podia achar que, pô, eles lidariam com mais tranquilidade, mas não. É justamente o contrário. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo é eles terem que chegar em um meio termo ali pros dois, assim. Porque eu acho que dessa vez, de fato, as empresas elas têm um poder maior de negociação e tudo mais. E se os roteiristas ficarem muito tempo fora, elas não vão continuar trabalhando, sabe? E existem outras questões por trás disso, da inteligência artificial também, que são a partir do momento que uma série sai do streaming ou é cancelada, como é que ficam esses roteiros, como é que ficam os roteiristas. Então são muitas questões, né? Ti, eu acho que, como eu falei, acho que são duas batalhas vastamente distintas, né? A primeira, obviamente, dos royalties é mais uma questão de o que é justo ou não, do que realmente, será que isso é necessário e como que isso vai impactar? Porque eles merecem os royalties. Isso é óbvio. Tipo, se tem milhares de artistas que até hoje vivem só de royalties, você pega aí os caras do Friends, os caras que fizeram a abertura do Friends, qualquer pessoa que tá num projeto grande recebe royalties e tem direito. E eles acabam recebendo quase nada, eles recebem uma parcela do dinheiro, entregam os roteiros, vai pro streaming e acabou, boa sorte. Agora, outro pedaço da inteligência artificial que está tendo esse debate era até eles dizerem, olha, como é que a gente faz para se certificar de que isso seja uma ferramenta para os escritores e não algo que substitua os escritores. E aí eu já acho que essa parte das reivindicações, como eu disse, é muito mais complexa e abre portas para várias outras profissões que eu não acredito que vão ser solucionadas nessa greve dos roteiristas, para ser sincero, porque eu não consigo ver a indústria deixando de usar uma ferramenta tão poderosa assim no futuro próximo. Como o Adam falou, pô, com efeitos especiais. Quanto tempo a gente está de ter um AI, uma inteligência artificial que consiga desenvolver efeitos especiais tão bons quanto, num preço muito melhor, muito mais rápido, e no fim do dia a empresa quer ganhar dinheiro, ela não quer. Não tem Você como, tipo, pega a gente muito. só quer ver sua visão criativa. Não, eles querem fazer o melhor, mais barato e acabou. Então, das duas frentes, eu acho que as reivindicações de royalty são uma conversa que vai ser resolvida. A do AI eu acho que pode se estender por muito tempo. Então, se eles se prenderem nessas pautas, talvez a gente esteja falando aí de 100 dias ou 6 meses. Eu acredito que possa ser bem grande o debate ainda. E numa mega indústria, quando a gente para pensar nos pequenos processos produtivos, né, de um filme, de uma série ou de um, sei lá, um programa de TV, por exemplo, a gente percebe o quanto essa categoria não é o termo certo que eu vou utilizar, mas sucateada, né, mano? A gente observa assim, o quanto essas pessoas que, na verdade, entregam as ótimas histórias são as que menos recebem. A gente sempre coloca a carga maior no diretor e, claro, ele tem um papel, não vou dizer mais fundamental, mas mais importante. Talvez não seja tão boa a expressão que eu vou utilizar, que eu utilizei, mas mais significativo, talvez, né? É o primeiro nome que a gente vê no pós-créditos, nos créditos, por exemplo. Então, eu acho que a gente percebe o quanto esse desenvolvimento, quanto essas partes do processo produtivo são bastante sucateadas, deixadas de lado ali, muito esquecidas por nós. Pô, eu acho que é muito simples a gente olhar melhor filme, melhor direção, melhor, sei lá, ator, atriz, e a gente esquecer do melhor roteiro, sabe? E esses caras e mulheres e pessoas por trás de toda essa cadeia produtiva é absurdo. Assim. Não só em Hollywood, né? Pô, é a galera que como você disse, cara, é o fundamento da fundação disso aí, tipo, e a gente, eu sou culpado disso, mas falo assim, pô, quem que são os seus roteiristas favoritos? A não ser que sejam os caras que são diretores, roteiristas, provavelmente é difícil você lembrar. E essas Uhum. salas de roteiristas, principalmente as que estão fazendo as maiores reivindicações, cara, às vezes são salas de roteiristas que tem 10, 15, 20 pessoas pra criar um episódio da sua série favorita. E
eles são pessoas que realmente foi que falou assim, cara, fica na sombra, sabe? Eles criam tudo que a gente ama e eles não têm, obviamente, como a gente tá vendo, não tem metade do respeito e da valorização, mas também não tem a fama, digamos assim, né? O reconhecimento devido. E não só a gente que gosta apoia, mas você vê tantas pessoas famosas, diretores, criadores, que estão no movimento junto, porque entendem a importância dessa greve, né? Concordo. E como você acha que vai afetar os próximos filmes e séries aí, Ti? Tem alguma coisa pra gente? Boa. Eu separei, isso tava aqui nas nossas mini pautas sobre esse assunto, porque eu acho que é o seguinte, tem duas séries principais que eu acho que são as duas séries mais famosas do mundo atualmente e que decidiram que não vão parar suas gravações enquanto a greve acontece, que é Senhor dos Anéis, né, Anéis do Poder, e House of the Dragon. Em primeiro lugar, acho que, putz, é um desrespeito, óbvio, você continuar trabalhando com essa greve acontecendo, mas eu fico de fato muito preocupado com a qualidade disso, né? A gente ouviu falar de filmes e tal que aconteceram sem roteiristas e o que aconteceu. E é assustador você pensar que vai ter uma série tão grandiosa assim e que não vai ter. E que não vai ter um roteirista ali com eles, porque muitas coisas são adaptadas na hora ali e tal. Então isso é muito preocupante, principalmente Anéis do Poder não tá podendo fazer uma temporada ruim, não, porque não tá com os números lá muito altos pra fazer isso, assim. Então isso pode prejudicá-los de trazer uma coisa ruim pro público, sabe? Então, enquanto Stranger Things e tal decidiram parar, as duas maiores séries do momento estão por fora, assim. É uma montanha russa, né? Eu acho que o Senhor dos Anéis representou essa primeira temporada. Tem seus momentos, mas comparado a House of the Dragon, que como a gente foi comentando nas lives, foi uma série muito corrida, mesmo assim não conseguiu bater de frente nem aqui nem na China, né? Então, cara, eu acho que eu concordo, é um desrespeito, assim, do ponto de vista ético, e ao mesmo tempo eu fico imaginando se eles não estão utilizando justamente as inteligências artificiais aí para auxiliá-los de alguma maneira, mas cara, eu acho que é uma coisa muito complexa de se dizer o quão. Quer dizer, a gente tem de House of the Dragon, a gente tem os livros, a gente tem o apoio do George R. R. Martin, mas ele já também mostrou, né, o apoio à greve. Mas ao mesmo tempo, o Senhor dos Anéis de Poder tem esse problema que não tem todos os direitos ali de representação em tela, então muita coisa é fruto do processo criativo. Então eu acho que qual das duas entrou primeiro, né? Porque eu acho que elas são combatem umas com as outras ali. Então, quem entrou primeiro nessa jogada de, pô, a gente vai seguir produzindo as séries e pronto. Não sei se foi Anéis de Poder, não sei se foi House of the Dragon, mas é uma decisão que eu acho precipitada. O que você acha, Fernando? Eu, eu concordo com vocês dois. Eu acho que essas grandes empresas é um exemplo não legal de negociação, mas eu diria até é meio ético, assim. A própria Disney pegou pra galera que são os showrunners e falaram: olha, vocês precisam vir aqui trabalhar e fazer a parte de escrever de vocês, mas vocês têm que fazer as outras funções de vocês aqui dentro. E se você tá por trás da indústria, você sabe como funciona, é basicamente impossível você separar as funções de um cara que cuida de um show e escreve das outras funções dele, né? Então você vê que na cabeça dessas empresas, elas estão já meio querendo criar uma divisão entre os próprios escritores para ter essa briga de, olha, eles voltaram, vocês não voltaram, etc e tal. E voltando ao que você disse, principalmente a série dos Anéis do Poder hoje em dia, depende muito da capacidade criativa dos roteiristas de quem está escrevendo. Até porque as poucas oportunidades que eu tive de estar presente em alguma gravação, em alguma produção, sempre tem alguém responsável por escrever presente no local na hora, porque existem adaptações que precisam ser feitas no momento, sabe? E isso não vai acontecer. E é amarrando com o que você falou lá atrás em Heroes. O resultado reflete em algum momento, sabe? Porque a primeira temporada é fantástica, a segunda já não é a mesma coisa. Então eu acho que vai ser um processo muito complicado e eu acho que as empresas realmente, assim, obviamente que elas não têm intenção nenhuma de parar, mas eu acho que adiciona mais a motivação deles permanecerem em greve, que foi o que a gente falou. Pô, eles querem ser respeitados e reconhecidos, e a partir do momento em que você ainda joga mais uma dessas, fala, ó, a gente não tá nem aí. Eu acho que você piora a possibilidade de uma resolução rápida e benéfica para todo mundo. Não sei como o Ti vê, como você vê, mas
Essa é a minha percepção no momento. Não, eu concordo totalmente. E eu acho que fica até um ponto a se pegar daqui para frente, a se argumentar daqui para frente, do quão isso vai refletir nas produções que a gente gosta, mas em projetos que, por exemplo, ainda estavam em fase de pré-produção, como o caso do Blade, né? Eu acho que talvez eles, vamos dizer assim, pegaram a oportunidade de falar, não, a gente vai entrar na greve para rever os conceitos do filme, para tentar replanejar ali o desenvolvimento dele. Tem dois lados, como você disse, né? Mas voltando também para o que você disse, é uma crise e ao mesmo tempo uma greve muito mais complexa do que a gente pode imaginar ali. Eu acho que o background disso tem sido fomentado, tem sido enriquecido com debates e ao mesmo tempo críticas durante muito tempo, e agora a bomba estourou, assim, como se fosse um barril de pólvora. No caso específico de Blade, que bom, né, que não vai continuar e que vão dar uma repaginada porque parecia que a coisa estava feia. E aí a gente pode até pensar em exemplos como, sei lá, o Jesse Pinkman, né, que ia morrer em Breaking Bad, mas aí os roteiristas pararam um pouco, pensaram e, putz, vamos manter esse cara vivo aqui. Mas também tem os exemplos do outro lado, né, filmes como o Homem-Aranha que foi cancelado, acho que pode ter alguns filmes que vão rodar porque as indústrias, as empresas elas vão perder dinheiro, vão precisar recuperar esse dinheiro e vão cortar algumas produções fora. Eu acho que o El Muerto vai rodar, já que a gente tá falando sobre cultura pop. Acho que é um bom exemplo de um filme que não vai mais sair do papel. Pensei até agora no Madame Teia também. Mas, pô, essa questão da inteligência artificial, ela é muito bizarra, pô, porque você pensar que os roteiristas, né? E assim, quando a gente fala de um cara que tá no roteiro, ele tá trabalhando diretamente com a arte. Às vezes ele vai ter uma ideia genial, essa ideia vai render pra ele milhões, vai ser um filme, uma série que vai render milhões, mas ele não tem obrigação de criar outras coisas geniais e de ser uma pessoa criativa todos os dias. Por isso os royalties são tão importantes pra manter esse tipo de profissão, sabe? Não tem como você ter criatividade de projetos se você tá passando fome. Então, tu precisa ter uma estabilidade financeira que vem justamente dos projetos que você conquistou, que você trabalhou e que deram muito lucro. Mas a partir do momento que a arte começa a ser feita os roteiros começam a ser feitos por uma inteligência artificial, sabe? O que que virou a gente, né? O que que virou a nossa humanidade? Porque é, é, tudo que a gente basicamente, tudo tá ali transformado na arte, né? A arte é uma imitação da vida, a vida é uma imitação da arte, mas de repente um robô vai escrever sobre a gente e vai escrever coisas filosóficas sobre a nossa vivência e fazer metáforas, brincadeiras quanto a isso. É bizarro de imaginar isso, é desumano. Eu acho que a inteligência artificial vai afetar em todas as áreas. Acho que é um debate gigantesco que não vai ficar só na greve dos roteiristas, mas no caso, assim, de um roteiro que a gente tá falando de arte, eu especificamente fico com uma tristeza maior, assim, de imaginar qual que é o nosso futuro, né? O que que vai ser da arte do jeito que a gente conhece mesmo, assim. Vocês viram, até uma curiosidade, vocês viram o lance do novo Indiana Jones, né? Que eles estavam comentando que seria um teste para o mercado do quão a tecnologia evoluiu para colocar o Harrison Ford novinho lá. Pelo trailer, mano, é absurdo você ver aquele cara, é realmente parecido com o que ele era e não parece artificial, assim, no caso de Tron, o Legado, né, que por na época eu achei sensacional, mas se você assiste hoje, você percebe que é um boneco ali. Mas é um teste, e a gente vai pensando assim também, pô, e será que os artistas também daqui a pouco vão ter um trabalho reduzido e vão usar mais artistas corporais e tal? Como é que vai ser? É muito louco isso. Deixa aí nos comentários qual sua série você tá desesperado para que pare logo e não continue a produção. Eu ia até comentar que você falou agora dos artistas, por exemplo, o Drake, né, recebeu aí, nos últimos com a inteligência artificial que faz voz e música, ele recebeu acho que 3 ou 4 álbuns já completos, como se fosse ele. Então, assim, Caraca. fica até uma conversa para vocês trazerem aqui para depois, de como que a gente vai entender a arte daqui para frente, porque você pega esses AIs, que foi o que o Ti falou, tipo, pô, se a gente tem acesso ao chat GPT, o que você acha que as empresas mais poderosas do mundo têm acesso, né? Não é o que você está usando aqui. E tiveram algumas competições de obras de arte mesmo, que enviaram projetos criados por inteligência artificial, que venceram dos seres humanos, e aí gera esse debate realmente do que a gente entende como arte, a gente tem que criar arte, o que é pra gente,
Será que assistir um filme de um diretor humano vai ser igual ter um disco de vinil em casa, tá ligado? Vai ser só os puristas, assim, pô, eu gosto de tal disco, de tal pessoa, e você vai virar meio que nós aqui que criamos conteúdo, vai ser mais a galera se conectar com quem você é do que com o que você cria, entendeu? Porque o processo de criação vai basicamente acabar. Se chegar no que eles estão prevendo aí, acho que é uma conversa interessante para ter no futuro aí do que vai ser a arte da inteligência artificial. Pô, insano, é assunto bom, hein? Vamos pensar nesse, tio. Quem sabe tu volta aí